Fala galera, beleza? Tranquilidade? Estamos nós aqui para mais uma aula. Vamos para a aula número 2 a respeito de Oriente Médio. E essa aula ela vai trabalhar com dois povos, árabes e hebreus judeus. Só chamando a atenção para o fato de que o povo judeu vai ser melhor trabalhado na primeira aula da questão palestina, certo? Que seria a aula 3, né? As aulas 3 e 4 a respeito de Oriente Médio, beleza? Então vamos lá, sem mais delongas, para a nossa aula de árabes e judeus. Muito bem. Árabes e judeus são povos que possuem uma rica cultura e história, mas que teve, né, a sua relação, né, desde principalmente a partir da segunda metade do século XX, né, uma relação de bastante animosidade, muitos conflitos, né, que vão despontar por conta, né, do surgimento do Estado de Israel, a negação da partilha da Palestina. Então, desde então, nós temos uma tensão muito grande envolvendo, né, os dois povos, né, o povo judeu e o povo árabe da região, né? Para vocês terem ideia, atualmente são três povos que vão ter relação, né, diplomática com Israel. Três países árabes que vão ter apenas relações diplomáticas com Israel. A Jordânia, né, acho que ultimamente nós temos o Emirado Árabe e o Catar, ou o Kuwait, ok? Então são poucos países da região que vão ter relações com os, né, israelitas ou judeus, ok? É bom e importante aqui a gente diferenciar uma coisa de outra, né? Atualmente, quando nós falamos judeu, a gente está falando da etnia, né, do povo que professa a religião judaica. Então nós vamos ter judeus nos Estados Unidos, nós vamos ter judeus, né, na Europa, nós vamos ter judeu na África, nós vamos ter judeu no Brasil. No caso dos israelitas, são os judeus que se estabeleceram, né, no Estado de Israel, ok? Então é importante fazer essa diferenciação aí entre esses povos, tá certo? O que vem a ser uma coisa e outra. No caso do povo árabe, né, o povo árabe, ele lá, né, na data pré-Maomé, eram povos, né, dispersos, eram povos nômades, né, eram tribos nômades que viviam meio que em círculo dentro da Península Arábica, né, e eram politeístas. Então não existia nem a figura de um proto-estado, né, de um estado em início, numa entidade que poderia se chamar de estado, não existia porque eles viviam em tribos, num sistema meio que tribal, em clãs, né, clãs e tribos, eram politeístas. Então, a partir da figura do Maomé, nós temos a construção, de um lado, de uma nova religião, né? Aí tem toda aquela história de que Maomé teria recebido, né, as orientações do anjo Gabriel, que seria a missão dele construir uma nova religião, a religião definitiva, e construir uma nova nação a partir de um novo Estado. Então a ideia do Estado Islâmico, a ideia do Estado Islâmico para a comunidade islâmica, né, começa a tomar forma a partir, né, da atuação do Maomé. Então, quais seriam os significados, os pontos importantes a respeito dos muçulmanos, né, que a gente pode citar aqui? O próprio significado de Islã seria submissão. O adepto, né, o islâmico ou muçulmano,
ok? Então, se você falar o cara é muçulmano e o cara é islâmico, é a mesma coisa, são sinônimos, ok? O principal livro sagrado do Islã é o Corão, né? Também tem outros livros como a Sunna, tá certo? Então, a religião islâmica, de todas essas religiões, né, que surgiram no Oriente Médio, é a que mais tem crescido atualmente. Então, a gente sempre pensa que o islamismo está muito localizado, né, no Oriente Médio, nos países árabes. Só que não, né? Muitos povos distribuídos para o mundo, né, são muçulmanos. Muitos países do Sudeste Asiático são muçulmanos, alguns países da Oceania e até nos Estados Unidos, né, existe uma comunidade bastante grande de muçulmanos, né, de adeptos do Islã, tá certo? E, né, assim como o cristianismo, o islamismo, ele se coloca como uma religião universal, né? Uma religião que tem a pretensão, né, de ser para todos, diferente do judaísmo. O judaísmo ele está muito, né, a religião está muito restrita à comunidade judaica. Então, aqui, né, é o pulo do gato para você entender diferenças fundamentais entre essas religiões. Enquanto duas religiões se pretendem universais, cristianismo e islamismo, você vai ter o judaísmo restrito à comunidade judaica, tá certo? Então, isso é importante de se destacar. Outra coisa importante a se destacar, né, mais no caso, né, cristianismo e islamismo, seria que, né, nos nossos países ocidentais nós temos estados laicos. Alguns são mais laicos do que outros, né? Em alguns existem aí a pretensão de alguns governos, não vou nem falar qual, né, de que a religião deveria estar mais presente no dia a dia das pessoas. Outros não, outros são países bastante maduros, são países seculares em que, né, existe uma clara separação entre política e religião. Assim sendo, a religião ela não influencia em nada nas leis, tá certo? Então, as leis dentro de um país, na Constituição, no direito em geral, elas não devem estar contaminadas por elementos da religião. Porque dentro do Ocidente se entende o quê? Se entende que, né, a religião é de foro íntimo, é uma questão particular das pessoas. Isso não é entendido dessa forma na maioria dos países muçulmanos, certo? Na maior parte dos países muçulmanos existem estados teocráticos. Não existe separação entre Estado e igreja e religião, né? E assim sendo, em maior ou menor grau, né, as lideranças religiosas elas vão, né, prescrever orientações para as pessoas. E aí vocês sabem que as prescrições para as mulheres sempre são maiores do que para os homens. Em alguns casos, né, chega-se a alguns excessos ou exageros, como a Sharia, que é aquela rígida lei islâmica, né, que prescreve coisas como, né, a retirada do clitóris das mulheres, dentre outras coisas absurdas, ok? Estou falando isso a partir de um juízo de valor ocidental, certo? Então, antropologicamente dizendo, eu não estou sendo muito imparcial, né? Mas eu acho que pensando os direitos humanos,
a gente tem que, né, condenar essa prática, tá certo? Outra coisa bastante importante para se trabalhar dentro dos povos muçulmanos, dos povos árabes, seria, né, a divisão que vai ter dentro do seio da comunidade muçulmana, né? E essa divisão, a principal divisão, ela se dá entre sunitas e xiitas. Então, antigamente, xiita era sinônimo de radicalidade, porque se lembrava muito da Revolução Islâmica no Irã. E o Irã é um país eminentemente xiita, certo? O Irã ainda hoje ele representa uma república teocrática, né? Existe lá a liderança religiosa, a liderança política, mas a principal liderança do país é a liderança religiosa, certo? Então, é importante chamar atenção para o fato de que desde a emergência do Estado Islâmico, né, radicalidade não é só monopólio dos xiitas, né, uma vez que o Estado Islâmico representa um segmento radical dos sunitas que se chama Wahhabita, né? Então, quando que surgiu esse problema? Esse problema surgiu quando da morte do Maomé. Maomé era tanto a liderança política como a liderança religiosa, certo? Então, até que Maomé estava vivo, ele conseguiu deixar essa comunidade muçulmana unida. Só que aí, com a sua morte, obviamente, irromperam as primeiras divergências. E essa divergência teria relação, né, com a sucessão. Quem será, a partir de agora, o líder? E essa liderança, ela é chamada de califa, né? Então, o califa é o sucessor. E aí nós temos uma divisão da comunidade. Parte maior da comunidade vai entender que as lideranças ou os califas, eles vão ter que apresentar virtudes morais e religiosas condizentes com os livros sagrados do Islã, a Suna, o Alcorão, certo? Enquanto que parte da comunidade vai entender que a sucessão ela tem que ter relação hereditária ou familiar com Maomé, ok? Então, parte dessa comunidade não vai chamar a outra de impostora e aproveitadora, tá certo? Então, existem algumas diferenças na liturgia, na forma de rezar, aquela coisa toda, mas são muito pequenas, certo? A maioria dos muçulmanos são sunitas. E é interessante perceber, né, mais para frente nós vamos fazer um mapeamento das tensões no Oriente Médio, né, fora a questão palestina e fora a questão curda. E nós vamos perceber que a principal rivalidade da região, né, ela é entre um país sunita e entre um país xiita. Eu estou falando aqui de quem? Da Arábia Saudita, principal país sunita, certo? E estou falando do Irã, o principal país xiita, tá certo? Então, são as duas principais potências muçulmanas da região. Não posso dizer que são as principais potências da região, porque nós temos o pequeno Israel, pequeno, mas armado até os dentes e com armas poderosíssimas, com tecnologia de ponta, ok? Então, em síntese, né, os sunitas versus xiitas, a liderança eleita pela população, né, vai adotar 2 livros sagrados, o Alcorão e a Suna, são os majoritários, vão diferir em aspectos do cotidiano, na oração, na decoração das casas. Então,
Já os xiitas, né, vão ter descendência com Maomé. Em países xiitas vai haver uma independência religiosa em relação ao Estado, né, em relação ao governo, perdão. É uma religião, é um segmento que só vai levar o Alcorão em consideração e representam uma minoria. Aqui uma artezinha em espanhol, né, que as tensões nos últimos anos entre os dois países, né, Irã e Arábia Saudita, elas têm aumentado, né, houve até alguns assassinatos de parte a parte de lideranças religiosas, né, há um corte de relações diplomáticas, né, então a Arábia Saudita ela é muito próxima dos Estados Unidos, enquanto que o Irã ele é avesso a relações aos Estados Unidos da América, certo? Então é algo bastante tenso. E aqui, né, o Islã, aqui seria um organograma com as correntes, com os segmentos, né, os sunitas, e aí você vai ter aqui setores dos sunitas, né, hanafitas, hambalitas, wahhabitas, shafitas, os xiitas, e aqui os sufis, que seriam uma minoria absoluta, né, do segmento islâmico. Então, majoritariamente, né, nós temos os segmentos sunitas e xiitas como os maiores. Ok? Para concluir nossa aula, vamos falar um pouquinho sobre o povo hebreu e depois falaremos sobre o fundamentalismo, o que vem a ser. Então, né, às vezes também pode confundir, falar por que se usa o termo hebreu ou usa o termo judeu. Então, o povo hebreu deu origem ao povo judeu, né? E o povo hebreu, por sua vez, descende da etnia dos semitas. Então, povos, né, autóctones da região, certo? A origem do povo hebreu é a Mesopotâmia. E, né, como vocês devem aprender em história, quando se trabalha com a história dos judeus, do povo hebreu, nós vamos ter essa história muito contaminada, né, por questões bíblicas. Então, os registros históricos, eles quase são, na sua imensa maioria, registros, né, religiosos, de livros como o Torá, como a Bíblia, o Velho Testamento, certo? Então se confunde muito a história do povo judeu, do povo hebreu, com a história da sua religião. Então é difícil você fazer, né, uma historiografia, existe, né, mas essa discussão histórica ela é difícil de ser levantada fora desse terreno religioso. Então, né, nós vamos ter muita figura presente dos patriarcas, da escravização do povo judeu, da figura de Moisés, aquela coisa toda, né, quando Moisés traz de volta o povo hebreu que estava escravizado pelos egípcios, traz de volta para a Palestina. Aí tem toda aquela história do Mar Vermelho, né, que vocês devem conhecer um pouquinho. Então, as figuras antigas, né, do Estado de Israel dizem respeito a dois reinos, né, que seria a representação mais antiga que se tem a respeito do povo judeu, do povo hebreu. Eram os reinos de Israel e Judá. Então existiam 12 tribos de povos hebreus, judeus, né, na chamada Canaã. E essas 12 tribos estavam em 12 reinos. Como que na época era muito comum, né, emergirem impérios que, né, subjugavam povos, esses reinos tiveram vida curta.
e eles foram possuídos por assírios, depois pelos povos neobabilônicos, né, e por final eles, né, caíram nas mãos dos romanos, né? Foram imagino também que tenham sido dominados pelos macedônicos, né? E aí no final, para a gente encerrar a nossa tratativa dos judeus, e aí nós vamos começar a ver isso na próxima aula, né? Esse território, que vai se chamar Hebreia, se torna uma província romana, né? E aí é que nós temos toda a história de Jesus, né? A história da dominação romana, dos vários levantes hebreus, né, contra a dominação romana, né, até a diáspora em que Adriano faz com que a população judaica, hebreia judaica, né, vá se distribuir, né, se lançar para o mundo, ok? Então nós voltamos a falar dos hebreus na próxima aula junto com os palestinos. Para concluir essa aula, trabalhemos com a ideia de fundamentalismo e os fundamentalismos que estão presentes na região. Então, fundamentalista, né, é aquele que vai atribuir uma verdade absoluta à sua visão de mundo. E no caso de quando nós falamos sobre árabes e judeus, nós estamos falando de povos que vão ter seus fundamentalismos contaminados pela religião, certo? Então vou dar um exemplo, né? Se você ouvir um judeu ortodoxo falando, ele vai dizer que aquela terra deve ser do povo de Israel. Aí vão perguntar para ele por quê? Porque é uma terra que Deus deu para a gente. Então, né, a argumentação ela vai estar carregada de elementos fantásticos e religiosos, tá certo? A mesma coisa vai acontecer com o árabe, né? Alguns fundamentalismos árabes eles vão colocar o Islã como a religião verdadeira, a religião definitiva, e alguns vão colocar que certos segmentos do Islã são certos e outros são errados, ok? Então é óbvio que não dá para ter democracia ou relações diplomáticas respeitosas quando você, né, usa do fundamentalismo, quando você pratica fundamentalismo, não é? Então isso é complicado, certo? Uma relação diplomática ela é impossível de acontecer quando você vai ter posturas fundamentalistas de lado a lado. Obviamente, sempre a resolução dos conflitos vai ser pela via da força, vai ser pela via armada, tá certo? Então, nós veremos aí no quadro a seguir, né, os diferentes tipos de fundamentalismo árabe. Então percebam, né, alguns países nem estão no Oriente Médio, né, o caso da Argélia e grande parte do Egito, né? Então aqui nós temos a Irmandade Muçulmana, a Jihad Islâmica, né, que temos a denominação, a atuação e o propósito. Vamos pegar, por exemplo, o Hezbollah do Líbano. É um partido de Deus. Então, o Hezbollah, por mais que ele esteja no Líbano, ele está contaminado pela questão palestina. Então, o Hezbollah não reconhece a existência do Estado de Israel. O Hamas, que é um movimento radical palestino, junto com a Jihad Islâmica, certo? Querem a criação de um Estado palestino islâmico, não um Estado palestino laico, certo? A Al-Qaeda, a organização que foi responsável pelo atentado de 11 de setembro. Qual a ideia da Al-Qaeda? Né? Criar um califado pan-islâmico. Ou seja, é a mesma coisa do objetivo do Estado Islâmico,
criar um império islâmico, um Estado único islâmico para a comunidade islâmica, a partir do wahhabismo, né, dessa versão radical sunita do islamismo, combater todos os elementos ocidentais, certo? Então, eis aí, né, alguns exemplos de grupos fundamentalistas árabes, tá? Não estamos aqui abordando, né, grupos fundamentalistas judeus ou israelitas. Nós vamos falar um pouquinho na aula que vem, certo? Concluo, né, essa aula a respeito dos povos árabes e hebreus, trabalhando com as raízes do fundamentalismo e do terror islâmico, né? Então nós devemos enxergar essas raízes em alguns fatores. Primeiro ponto, miséria e pobreza, né? Muitos países da região, né, a despeito, né, da riqueza que está ao lado, são muito pobres, são muito desiguais, né? O desemprego, governos ditatoriais esses que dentro de certos países vão privilegiar certos segmentos da sociedade em detrimento de outros. Vamos pegar o caso da Síria, por exemplo, né? A Síria é governada por uma pessoa que é da minoria xiita do país. Então, que ele é acusado de desconsiderar a grande maioria sunita do país. Não à toa, os grupos rebeldes são todos grupos sunitas, né? Não devemos nunca nos esquecer da interferência estrangeira ocidental, certo? Então a gente condena o terrorismo, né, islâmico na Europa, mas nós não podemos fechar os olhos para a atuação histórica e do presente dessas potências ocidentais nesses países. O que os Estados Unidos protagonizaram, né, no século XXI, no final do século XX e no século XXI, no Oriente Médio, no Iraque, por exemplo, quando invade o Iraque em 2003. Não podemos esquecer do Tratado de Sykes-Picot, que eu mencionei na aula passada, tá certo? Então, né, existe muito desse legado maldito, né, ocidental do século XX, do começo do século XX, né, de boa parte do século XX até terminar, e o século XXI, terminando pelas sanções ocidentais a alguns desses países, como no caso do Irã, né, que é o caso mais claro, né, é o país da região que recebe as sanções principalmente dos Estados Unidos da América. Ok? Então, por hora é isso. Semana que vem nós vamos trabalhar com um tema que é um dos temas mais complexos da geografia. Então eu peço que vocês analisem a aula com carinho, leiam o material com carinho para poder entender a questão palestina. Valeu, abração, até mais.